filme Estrelas Além do Tempo é baseado em fatos reais e conta a história de 3 mulheres, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, matemáticas da NASA que tiveram um papel fundamental numa das maiores operações tecnológicas registradas na história americana e que, inclusive, permitiu a ida do primeiro americano ao espaço. A história acontece no auge da corrida espacial, travada entre os Estados Unidos e a Rússia durante a Guerra Fria. Também compreende um período de forte segregação racial, e é nesse contexto que essas mulheres vão nos ensinar lições preciosas. Elas tinham tudo para dar errado, o cenário era ruim, havia segregação, nada convergia para seu benefício. Pelo contrário, uma simples ida ao banheiro levava Katherine a uma maratona diária em que atravessava todo o campus onde trabalhava apenas para poder usar o banheiro. Já Dorothy era uma supervisora em suas atribuições, mas oficialmente não tinha o cargo nem o salário referente à função. E Mary teve que entrar na justiça para ter o direito de estudar e se formar a primeira engenheira negra da NASA, em 1958. Resumindo, nada, absolutamente nada era fácil para essas mulheres. Por isso, elas são uma verdadeira lição de força, coragem e resiliência. Em nenhum momento elas se deixam parar por conta das adversidades. Pelo contrário, elas seguem o curso e continuam lutando contra o cenário em que estavam inseridas. E quando falamos lutar, significa agir para a mudança. Dorothy, ao ver que seria substituída por um computador, imediatamente foi estudar e aprender o que era necessário para dominar aquela nova tecnologia. Mary foi atrás dos seus direitos para poder estudar e não descansou enquanto não entrou na sala de aula. E Katherine, com sua inteligência, foco e absoluta dedicação, se tornou um dos membros mais relevantes de sua equipe. Nos dias atuais, somos constantemente atraídos para um cenário de lamentação e murmuração. Achamos que tudo é difícil demais, cruzamos os braços ou vamos para o Twitter dizer o quanto o mundo é injusto e como somos desprovidos de oportunidades. Nos tempos bíblicos, também não era diferente. A experiência vivida no deserto mostrou que o povo não estava preparado para lidar com as adversidades. Eles foram atraídos para um contexto de reclamação e murmuração. Estavam numa situação em que eram sustentados por Deus em suas necessidades. Tinham tudo o que precisavam e ainda por cima a promessa de ir para uma terra que emana leite e mel. Deus mandava a carne, o maná, a água para beber, mas ainda assim o hábito que prevaleceu foi o da reclamação. Quer conhecer a receita do fracasso? É simples. Comece a reclamar sobre tudo. Você vai gastar seu tempo, suas energias e sua mente num processo altamente destrutivo. Você sabia que de toda a geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entraram em Canaã? Os israelitas peregrinaram durante 40 anos pelo deserto, mas por causa da dureza do coração e das constantes murmurações contra Deus e contra Moisés, eles não entraram na terra prometida. Agora preste muita atenção. É preciso que você entenda isso como um princípio bíblico. O caminho da lamentação e da murmuração não vai te trazer conquistas. Talvez você realmente esteja vivendo um cenário de injustiças, de privação, de dificuldades, mas isso não é um salvo-conduto para cruzar seus braços e deixar de agir na parte que lhe compete. A despeito das dificuldades, você vai ter que lutar. As mulheres do filme estavam tão ocupadas em trabalhar, estudar, aprender, que não sobrava tempo para murmuração. Sim, elas tinham consciência da situação injusta em que estavam inseridas. Era real, era fato, mas essa realidade
não foi impedimento para que elas avançassem em suas conquistas. Numa determinada cena, Mary tem seu pedido para entrar no programa de treinamento de engenheiros da NASA negado e declara a seguinte frase: "Todas as vezes que temos a chance de avançar, eles mudam a linha de chegada." A verdade é que ela poderia ter desistido ali mesmo, afinal, já tinha feito tudo o que era necessário e ainda assim não obteve sucesso. Naquele momento, ela teria a justificativa perfeita para desistir, mas ao contrário do que muitos fariam, ela decidiu andar mais uma milha e correr atrás da graduação na Universidade da Virgínia. Veja que os israelitas também foram confrontados com um cenário ruim. Eles tinham um objetivo, que era entrar na Terra Prometida. Eles receberam um relato do quanto aquela terra era maravilhosa, poderiam ter focado apenas nesse relato e ter avançado para a conquista, mas ao invés disso, se prenderam ao relatório dos espias, que exageraram sobre as dificuldades e perigos que estavam diante deles caso avançassem para conquistar Canaã. Já Caleb teve outra postura. Veja o que ele fala em Números capítulo 13, verso 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: "Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos." Caleb não focou nas circunstâncias ruins. Ele queria avançar. Sabia que a terra era maravilhosa, que foi promessa de Deus e que eles a conquistariam. Veja o que Deus falou sobre Caleb, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Saiba que se você decidir avançar, alcançará o favor de Deus, independente dos obstáculos que enfrentar. Tenha o mesmo espírito que Caleb, que Catherine, Dorothy e Mary tiveram. Eles tinham um cenário totalmente contrário, mas escolheram perseverar. Trata-se mais de atitude do que de discurso. Aquilo que cabe a nós, teremos que fazer. Comece com os recursos que estão à sua disposição nesse momento. Dê os passos necessários, faça a sua parte. Lembre-se do milagre do azeite. Aquela viúva não tinha nada, seu marido havia morrido, ela estava com dívidas e seus filhos teriam que ser levados como escravos para pagar essa dívida. Eliseu perguntou para ela: "Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa?" E ela respondeu: "Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite." Então disse Eliseu: "Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo." Veja que o milagre começa com a atitude da mulher em procurar Eliseu, depois a atitude de pedir emprestadas as vasilhas conforme orientada pelo profeta, e depois ela teve que derramar o azeite, e prosseguiu derramando até que acabaram as vasilhas. Mas ela ainda tinha mais uma etapa, que era a de vender o azeite, e ela fez tudo conforme orientado pelo profeta, e assim pôde pagar suas dívidas e ainda viver do que sobrou. Aqui temos uma lição importante. Comece com os recursos que você tem em mãos. Mesmo que sejam poucos, Deus pode multiplicar naquilo que você já tem. Deus fará um milagre, mas a atitude você tem que tomar. Dorothy nunca tinha mexido num computador. Não sabia como funcionava, só sabia que aquela máquina roubaria seu emprego. Então, ela conseguiu um livro na biblioteca e passou a estudar até conhecer tudo o que era necessário sobre programação. Não só aprendeu, como ensinou toda a sua equipe. Ela manteve seu emprego, se tornou supervisora e ainda ajudou todas as moças da sua equipe a se manterem empregadas. Para finalizar, lembre-se disso. Se você escolher viver a cultura vigente de lamentação, murmuração e reclamação,
certamente estará fadado ao fracasso, mas se escolher avançar, você terá o favor de Deus. E se o favor de Deus está sobre você, nada pode te parar. Você pode encorajar alguém aqui nos comentários, contando quais lutas você já enfrentou para alcançar seus objetivos e como conseguiu vencer. Também deixe o seu like e faça sua inscrição no canal para avançarmos com essas mensagens. Muito obrigada e até a próxima!